No programa Manhã da Mais, Consultório Médico. No consultório médico de hoje vamos falar sobre as doenças auditivas que podem levar à perda de audição. E para falar sobre o assunto, eu converso hoje com a fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara. Muito bom dia, doutora Ana Paula. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Mais. Prazer é todo meu. Mais uma vez, passando orientações, tirando as dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. E claro, né, sempre um assunto pertinente, como nós trouxemos na semana passada, né, doutora? A perda de audição, ela compromete a qualidade de vida, não é mesmo? Com certeza, em todos os aspectos, né? E a surdez, ela pode ter várias causas? Com certeza, muitas causas. Inclusive, existem algumas doenças que podem desencadear uma perda de audição. Desde uma simples infecção até uma virose, inclusive Covid. Então, são várias questões de doenças, tanto infecto-contagiosas quanto doenças que alteram o sistema vascular da orelha, a questão de oxigenação, quanto a questão delas desenvolverem uma infecção também. As mais encontradas hoje em consultório são as otites, né, que são as infecções. E por muitas vezes as pessoas não levam sério. Ai, tô com uma dorzinha de ouvido, tá tudo bem. Coloca um óleozinho quente, um paninho quente, tá tudo certo. E não. A infecção na orelha, que é a otite, ela pode desencadear uma perda de audição e ela pode ter várias complicações. E, inclusive, desenvolvendo essa infecção na parte óssea da orelha, que nós chamamos de mastoidite, ou também outras complicações. Então, assim, desde uma simples infecção, ou até mesmo um quadro gripal muito forte, tive uma virose, tive febre, pode desencadear uma perda de audição também. Então, doutor, esses tratamentos caseiros, eles não são indicados? Com certeza não. Sempre que você sente algo diferente em relação a qualquer parte do teu corpo, inclusive a orelha, você tem que procurar orientação profissional. Nunca se toma uma medida sem uma orientação, porque às vezes aquilo que você vai fazer piora teu quadro em 100%. Então, doutora, quando a pessoa sentir ali um incômodo no ouvido, já deve procurar ajuda médica? Com certeza. Procurar um otorrinolaringologista. E o excesso de cera também, doutora, sempre é uma dúvida, né? Na semana passada nós até mesmo conversamos sobre como limpar o ouvido, mas quando a pessoa tem um excesso de cera, como é que a pessoa procede? Na verdade, ela tem que procurar um otorrinolaringologista e fazer um processo de retirada desse cerumen, né? Dessa cera que está em excesso. Existem pessoas que, ao decorrer dos anos, diminuem a produção de cera e existem pessoas que, ao longo dos anos, vai produzindo mais cera. É uma descompensação. Assim como em outras partes do nosso corpo, nós também temos descompensações. Excesso de oleosidade, a questão, às vezes, de lacrimejar um pouco mais. Enfim, a cera também é uma descompensação. Existem pessoas que precisam fazer uma retirada de cerumen a cada 6 meses. Tem pessoas que a cada uma vez por ano. O otorrinolaringologista, ele sempre vai estar orientando a melhor medida possível para estar evitando esse acúmulo em excesso e também para ele mesmo estar fazendo essa retirada. E sobre as doenças, doutora, que podem fazer o paciente perder a audição, quais são essas doenças? Na verdade, eu já citei uma delas, né, as infecções de orelha. Nós temos também doenças desencadeadas por tumores, doenças desencadeadas pela questão de alterações hormonais também. Nós temos autoesclerose, que ela pode ser desencadeada por alterações hormonais, que é caracterizada por uma calcificação nos ossículos da orelha. Isso faz com que a condução do som seja prejudicada e a pessoa desenvolva a perda de audição. Então, ela não consegue ter uma condução do som eficiente. Então, ela deixa de perceber características sonoras. Tá?
Existem também doenças cardiovasculares que podem alterar a parte da oxigenação interna da orelha, por exemplo, hipertensão, doenças que alteram o fluxo sanguíneo, reduzindo a condução de oxigênio para dentro da orelha. Tem a questão também de doenças virais. Como eu citei anteriormente, a gente está passando por isso neste momento. O COVID é uma doença viral que pode desencadear uma perda de audição, porque ele tem características de alterar questões cardiovasculares e também a questão da contaminação do vírus, a questão do uso de medicamentos extremamente fortes, uso de medicações antibióticos e outros tipos de medicações em excesso, podem causar uma intoxicação na parte interna da orelha e também causar a perda de audição. E falando também da Covid-19, doutora, então, se o paciente estiver com a Covid-19, passou pelo processo e se curou, ele deve logo em seguida também procurar uma ajuda para saber se a audição dele está boa? Eu indico porque, assim, às vezes pode ser uma alteração leve, que a pessoa não tem uma percepção de dificuldade auditiva. Mas eu acho sempre importante fazer um check-up auditivo. Sempre que a pessoa tiver uma doença, por exemplo, a meningite, ela é uma doença viral e que causa febres na pessoa, tem necessidade de uso de antibióticos constantes. Então, sempre que tiver um quadro infeccioso viral que precise desse montante de medicação e que tem vários fatores de risco para desenvolverem uma perda de audição, é importante fazer um monitoramento, procurar um profissional e fazer um check-up auditivo. E nós temos também participações dos nossos ouvintes. Vou pedir para o Alessandro Santos colocar aqui a dúvida da nossa ouvinte. Trazendo a dúvida da dona Darcy do Portão. Doutora, por gentileza, eu quero saber quais as causas do zumbido e se tem cura, né? E qual o tratamento? Então, vamos lá. As causas Um grande abraço e muito obrigada. As causas do zumbido, na verdade, são inúmeras, tá? E algumas eu vou pontuar aqui. Uso de medicações, existem remédios que alteram a parte da vascularização, né, oxigenação interna da orelha, e podem desencadear o zumbido. O zumbido, ele já é um sinal de uma lesão na parte interna da orelha. Normalmente, em todo o nosso corpo, nós temos produção de ruído. Estômago, intestino, coração, pulmão, e dentro da orelha nós também temos os ruídos comuns. A partir do momento que eu tenho uma alteração, quer seja de oxigenação dentro da orelha, alguma lesão ou algo semelhante, esse som que ele era imperceptível, ele passa a ser perceptível. Então, ele já é indicativo, o zumbido é um dos maiores indicativos que nós recebemos hoje em consultório de que há algo errado em relação à audição. Então, na verdade, o que precisa ser feito? A gente precisa investigar a origem desse zumbido, se esse zumbido vem junto com uma perda de audição ou se não vem acompanhado de perda de audição. Então, para realizar um tratamento, a gente precisa primeiro descobrir o que está acontecendo e o que está causando o zumbido. O zumbido tem cura? Depende. Depende do que desencadeou o zumbido, depende da lesão que tem dentro da orelha, depende de inúmeros fatores. Então, precisa procurar um otorrinolaringologista, ir lá na Quality, fazer um check-up conosco para a gente descobrir o que está acontecendo e o que a gente pode oferecer de melhor. Se for acompanhado de perda de audição, nós fazemos uso do aparelho auditivo, que também tem recursos para auxiliar nessa redução do zumbido. Então, dependendo do fator, do que causou, são vários tipos de tratamento. E, doutora, sabe aquele zumbido fininho que a gente escuta normalmente uma vez por mês, acontece assim? Esse zumbidinho, ele também é um indicativo de algum problema? Ele pode ser indicativo de uma fadiga auditiva. Às vezes, nós exageramos um pouco na questão de ouvir som numa determinada altura, ou nos colocamos em lugares muito ruidosos, assim como o nosso corpo em outras partes também tem fadiga. Por exemplo, se você vai lá, começa a correr
corre 1 hora, você vai ter uma fadiga muscular, depois vai dar aquela dorzinha muscular. A audição é a mesma coisa. Vou me expor a um ambiente ruidoso, um ambiente extremamente alto. Não fiz proteção em relação a reduzir essa percepção do ruído, você pode causar uma fadiga. Aí existem várias questões, por exemplo, a fadiga auditiva, uma noite de sono mal dormida também, porque a falta de sono pode desencadear zumbido, porque hoje nós sabemos que a redução do sono ou má qualidade de sono altera a nossa parte vascular, diminui toda a oxigenação do organismo, então tem esse fator também. A alimentação, se você exagera no açúcar, se você exagera na gordura, nos estimulantes como a cafeína, a guaraná, entre outros, também podem causar alterações vasculares e podem gerar zumbido. E doutora, voltando a falar das doenças que fazem o paciente perder a audição, se por um acaso uma mulher estiver grávida e pegar alguma dessas doenças, pode passar para o filho e ele nascer sem audição também? Sim, com certeza. No entanto, que existem principalmente as doenças virais, né? Toxoplasmose, rubéola, por isso que é tão seguido aquele protocolo de vacinação pela gestante justamente para proteger esse bebê. Então, às vezes, se a mãe tiver, pode acontecer sim dessa criança nascer com alguma doença. Inclusive, existem doenças sexualmente transmissíveis que também podem causar perda de audição, tanto em adultos quanto em bebês em processo de gestação. Então, precisa fazer um monitoramento. Dentro da maternidade, a gente já tem um histórico da mãe. Então, normalmente, esse bebê ele passa por um monitoramento. Já é feita uma avaliação lá na maternidade, como nós já citamos aqui anteriormente, que é o teste da orelhinha, e esse bebê vai ser monitorado. Não só o bebê, mas a mãe também, porque a mãe também tem risco de ter uma perda de audição, tendo uma dessas doenças virais. E doutora, como é esse exame para saber como está a audição? A audiometria, que é um dos exames ouros que nós utilizamos em consultório, ele verifica o limiar, ou seja, sensibilidade auditiva. Você vai estar colocando um fone, você vai estar escutando de forma unilateral, ou seja, uma orelha de cada vez, um estímulo sonoro, que é como se fosse um apitinho, e nós pedimos para que a pessoa sinalize quando estiver ouvindo. É um exame indolor, muito tranquilo, não é um exame demorado. E o outro exame que nós fazemos em conjunto com a audiometria é a impedanciometria. Esse exame ele verifica a mobilidade da membrana timpânica e como que estão os reflexos acústicos. Então, é um conjunto. E doutora, quais são os cuidados diários que nós devemos ter com a nossa audição? Então, primeiro de todos sentiu qualquer coisa diferente, procure orientação médica. Eu costumo dizer que as pessoas brincam muito com a questão da otite. Não só adulto, mas criança também. Às vezes o bebezinho teve uma dorzinha de ouvido, vai lá, esquenta um paninho e coloca, e por muitas vezes demora para levar, né, a um profissional de saúde, um otorrinolaringologista, para fazer um tratamento. Então, minha primeira orientação sentiu qualquer coisa diferente? Um chiadinho, dor, coceira em excesso, sente um desconforto? Procurar orientação médica. Principalmente agora no inverno, o índice de infecções na orelha, ele sobe muito pela questão das pessoas não secarem direito a orelha após o banho. Então, é muito importante, após o banho, secar bem essas orelhas, evitar em seguida do banho sair em corrente de ar frio, porque isso também pode causar um quadro infeccioso. Se você tem problema cardiovascular, é hipertenso, diabético, ou fez uso por muito tempo de antibiótico, ou quer seja outras medicações, ou até mesmo teve Covid, também procure orientação médica. E outro detalhe, procurar ter um estilo de vida saudável. Eu recebo muitas queixas em consultório de pacientes que têm dificuldades auditivas e até zumbido e não tem uma lesão, mas é o estilo de vida. São pessoas que dormem mal, dormem muito tarde, acordam muito cedo ou vice-versa, fazem ingestão de açúcar em excesso, gordura em excesso. Então, a gente precisa também ter um estilo de vida equilibrado.
E a prática de atividade física ajuda também a você ter uma melhor oxigenação. Se você tem uma melhor oxigenação, as chances de você ter zumbido metabólico, algo assim, elas são reduzidas. No entanto, que uma das orientações que a gente passa para os pacientes que têm zumbido é a prática da atividade física também. E, doutora, além dessas doenças que podem desencadear a perda da audição, tem alguns hábitos que as pessoas têm que podem fazer as pessoas perderem a audição? Com certeza. Introduzir objetos inadequados na orelha, né? Chave, grampo, coisas assim, às vezes para dar aquela coçadinha na orelha, né? E isso pode causar uma lesão, quadro infeccioso. A questão da higiene com a orelha também. Recebo alguns casos de pessoas que fazem uso de equipamentos de proteção, fone, aquele plug dentro da orelha, e não tem o hábito de higienizar. E às vezes tem um quadro infeccioso, desenvolve uma infecção na orelha, porque usa esse equipamento não higienizado e de forma incorreta. Então, às vezes a pessoa faz prática, por exemplo, de natação, tem que tomar cuidado. Lá na clínica, lá na Quality, nós realizamos a confecção de tampão, justamente para não ficar entrando em contato com essa água aí constante e ter um risco de ter um quadro infeccioso. Outro detalhe também que eu costumo orientar é a questão também de sentir algum desconforto, novamente falando, fazer algo caseiro. Um óleo quente, pingar, o vizinho falou que pingou tal coisa na orelha, ajudou. Então, tudo que você sentir, você precisa de ter uma orientação profissional. Você não pode buscar orientação numa pessoa que não tem conhecimento para isso. Então, sentiu dificuldade, sentiu algo diferente, procurar ajuda. Manter uma vida equilibrada é essencial, como eu já citei anteriormente, e também cuidar com hábitos de higiene. E, doutora, sobre o assunto, gostaria de fazer mais alguma observação que eu não tenha lhe perguntado? Na verdade, assim, gostaria de colocar que as pessoas, às vezes, deixam as coisas irem acontecendo para procurar ajuda. Quanto antes procurar, mais rápido a gente resolve. Quer seja para zumbido, quer seja para dificuldade auditiva, quer seja por desconforto por dor, coceira, enfim. Então, se você sentiu alguma coisa diferente, procure ajuda, não fique esperando melhorar, não vai melhorar sozinho. Precisa de alguém que te dê um suporte para isso. E outro detalhe que eu gostaria de ressaltar, que eu acho muito importante, é esse monitoramento auditivo. As pessoas que contraíram Covid também, se sentirem alguma coisa diferente em relação à audição, precisa procurar também orientação profissional, tá? Precisa nos procurar para que a gente possa realizar um monitoramento auditivo e detectar se tiver alguma lesão. E essa ajuda profissional, você pode procurar na Quality, que é uma empresa totalmente voltada às necessidades de um público muito especial, as pessoas com alterações auditivas, também desequilíbrios, tonturas, vertigens, apneias e ronco. A Quality Saúde conta com uma equipe especializada que considera cada sujeito suas particularidades na escala do tratamento. E a Quality possui, aqui em São José dos Pinhais, 10 anos de atuação com excelência. E fica na rua Paulino de Siqueira Cortês, 292. E o telefone é o 41 3398 8417. Tem também o WhatsApp, não é mesmo, doutora? Sim. E o WhatsApp é o 99131 8417. 99131 8417. E também uma unidade lá em Fazenda Rio Grande. Sim. Então, se você preferir procurar a unidade de Fazenda Rio Grande, fica na Avenida Paraná, 1408, no piso L4, sala 72. E eu quero agradecer, doutora, a sua participação hoje aqui ao vivo no Manhã da Mais. Eu é que agradeço, me coloco à disposição. Nós da Quality estamos lá todos os dias, né, de segunda a sexta. Então, no que precisarem e quiserem tirar dúvidas, podem enviar uma mensagem via WhatsApp, pode ligar para nós, né? Vai ser um prazer atender vocês. Então, repetindo, caso alguém deseje entrar em contato com a Quality pelo WhatsApp, o número é o 41 99131 8417.
E eu conversei hoje com a doutora Ana Paula de Lara, ela que é fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial lá da Quality Saúde. E você pode ouvir essa entrevista novamente no site da Rádio Mais, o www.radiomaisdigital.com.br. Tem também o nosso podcast no Spotify. É só procurar por Rádio Mais Manhã da Mais. E você pode conferir outros conteúdos pelas nossas redes sociais. O Facebook, Rádio Mais Paraná. Também no YouTube, é só procurar por Rádio Mais Paraná. E o Instagram, @Rádio Mais PR.